Vamos continuar com os conflitos étnicos nacionalistas, agora os conflitos na Ásia, mais especificamente no Oriente Médio, e o primeiro deles vai ser o conflito entre Israel e a Palestina, ou entre os israelenses e os palestinos. Os israelenses que são de origem judaica e os palestinos que são de origem muçulmana, origem árabe muçulmana. Aqui nós temos a partilha da Palestina, que foi proposta pela ONU logo após a Segunda Guerra Mundial, foi justamente o que incentivou a ONU a criar o Estado de Israel, foi justamente o Holocausto, a perseguição pelos nazistas ao povo judeu. Então, eles, como a região da Palestina já teria sido habitada há muito tempo pelos judeus, essa região aqui, só que houveram as diásporas, que isso aqui é justamente a dispersão do povo judeu por perseguições ou por invasões. Então, desde a última diáspora, o povo judeu não retornou à região da Palestina, que foi ocupada justamente pelos árabes, pelos otomanos, depois pelos árabes. E assim ficou. Então, apenas alguns judeus aqui moravam ainda por aqui, a maioria se espalharam pela Europa, inclusive na Polônia, na Alemanha, que teve mais massacres. Então foi a proposta, onde o Estado árabe seria 42% do território, essa parte mais avermelhada, e essa parte mais marrom seria o Estado judeu. Só que o povo árabe não aceitou, na verdade, os palestinos não tinham Estado, não existia o Estado palestino. O que existia era o povo que ocupava a região. Então foi criado o Estado judeu, o Estado palestino não foi criado justamente porque os árabes não aceitaram, e com o passar do tempo, o território que era para ser o território palestino foi sendo reduzido até ficar entre essas duas áreas aqui, a Cisjordânia e a região da faixa de Gaza. Novamente aqui, uma área que os israelenses ocuparam e ainda controlam, justamente as colinas de Golan, ou Golã, justamente na cabeceira do Rio Jordão, que alimenta aqui o Mar da Galileia e depois o Mar Morto. Então esse rio aqui é muito importante para a região, porque é o único rio de grande porte, que é uma região desértica, que favorece a agricultura da área aqui. Então a região da Palestina se resume a essa, e o restante é Israel. Então, esse conflito data exatamente de 1947, quando houve a partilha entre Israel e Palestina pela ONU. Então foi entrado em consenso e feita essa divisão para criar o Estado palestino e também o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado, organizado de maneira efetiva. O palestino não foi, justamente pela recusa dos palestinos em ficar somente com aquele espaço, uma área que nem deles era anteriormente, né? De 1942 a 1949 houve a implantação do Estado de Israel, e a partir daí os árabes se juntaram para tomar o partido da questão palestina contra o Estado de Israel, e aí começaram as guerras armadas, começaram os conflitos. Aqui a Palestina histórica, essa região que era habitada pelos muçulmanos palestinos, só que antes disso era ocupada pelos judeus. Então houve a invasão pelos turcos otomanos, que expulsaram, que se espalharam pela Europa, e aqui novamente outra invasão dos árabes, e os árabes tomaram conta. Então é uma região muito invadida, tomada de dono por várias vezes. Só que aí em 1947 a ONU decidiu assentar os judeus no território que era deles. Então esse era o Estado previsto pela ONU, e Israel se tornando uma área
internacionalizada. Então, com vários conflitos, perdas e ganhos, o território palestino é dividido em duas partes. Essa parte aqui é a parte da faixa de Gaza, aqui é a Cisjordânia, a cidade de Jerusalém é de controle e é a capital assumida do Estado de Israel. E aqui em 2020, como as áreas que são controladas pelos palestinos. Tem alguns assentamentos judeus aqui e as áreas dos palestinos estão sendo reduzidas justamente pelos assentamentos judaicos. Em 56 houve a Guerra de Suez. Foi quando Israel voltou-se contra o Egito. O Egito também foi um dos países que atacaram Israel por conta da Palestina, e em troca os judeus invadiram a Península do Sinai e buscaram o controle do canal de Suez. O canal de Suez é um canal que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo para facilitar o trânsito de navios e embarcações, para evitar o contorno da África. Então aqui é o canal que foi construído pelos britânicos e era de controle britânico. Depois os egípcios, que são árabes muçulmanos, tomaram conta do canal, e os judeus queriam tomar novamente. Então aqui justamente a guerra do canal, que é o canal de Suez, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. E as tropas de Israel, Inglaterra, França, contra as tropas do Egito pelo controle, e terminou entrando de acordo, mas demorou ainda um pouquinho. Em 67 houve a Guerra dos 6 Dias, com a ocupação de vários territórios de Israel. Foi justamente devido a esses confrontos que os árabes estavam se articulando para invadir e tomar o território judeu de uma vez só. Só que aí os israelenses decidiram de uma vez só tomar conta de vários territórios. Então essa guerra durou 6 dias e eles ocuparam o território da Cisjordânia, da faixa de Gaza, a Península do Sinai e também as colinas de Golan, ou Golã. Depende de como você queira falar. Justamente aqui a Península do Sinai foi totalmente tomada, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas, que são importantes por conta de que são a cabeceira do rio Jordão, mais importante da região. Em 73 houve a Guerra do Yom Kippur, que foi justamente devido a essas invasões e conquistas de Israel. Os árabes novamente se juntaram e ao longo do tempo foi tentando tomar os territórios que foram perdidos. Além disso, se organizaram, fundaram o controle do petróleo, as organizações que controlam o petróleo, e aí diminuíram o fornecimento de petróleo para o mundo. Então houve aí uma crise muito grande do petróleo. Inclusive o Brasil teve que criar o carro a álcool nessa época, justamente pela falta de petróleo no mercado mundial. Na década de 80 houve a primeira intifada, que é chamada de Revolta das Pedras, justamente porque os árabes, os palestinos, utilizavam paus e pedras contra os tanques. Eram mais que movimentos, não chegava a ser atentados terroristas, mas eram protestos. Atiravam fogo em alguma coisa, em pneus, jogavam pedras nos tanques, nos soldados, e os soldados revidavam, muitas vezes violentamente. Então isso é que revoltou uma parte da comunidade internacional, e devido a isso forçaram a retirada dos israelenses dos territórios conquistados anteriormente. Então devolveu o Sinai ao Egito, devolveu as colinas à Síria, e devolveu a Cisjordânia aos palestinos, e também a faixa de Gaza. Já aí os tanques israelenses, fortemente armados, e os jovens atirando pedra nos tanques. Não ia servir de nada, eram mais protestos contra as invasões aos territórios palestinos. Então, somente depois é que os israelenses se retiraram
dos territórios. Em 95, 93 95, houve a assinatura de acordo de paz entre Israel e a Organização pela Libertação da Palestina, que foi fundada por Yasser Arafat, o líder palestino, que era terrorista. Então ele participou da luta armada, cometendo atentados, depois deixou essa luta armada para lá e procurou buscar os meios pacíficos para resolver as questões entre Palestina e Israel. E com isso, houve a devolução gradual dos territórios palestinos. O acordo foi mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e gradativamente foi mantendo a paz na região. Porém, na eleição de 2001, Ariel Sharon, um radical de direita, não queria saber de conversa, não queria saber de acordo, então houve paralisação das negociações. Então houve uma nova intifada, só que dessa vez uma intifada mais severa, com organização terrorista. Foi aí que surgiu o Hamas, grupo terrorista palestino, cometeu vários atentados buscando forçar a retirada dos israelenses dos territórios palestinos e também da capital, Jerusalém. Então foi aí que surgiram os homens-bomba, os homens suicidas, que colocavam bomba no corpo para explodir, matar seja lá quem fosse, e os grupos armados com armas mais modernas vindas da China e também da Rússia, que armou esse pessoal aí. E também da Arábia Saudita, que ainda são inimigos. Arábia Saudita, Irã e Iraque. Hoje, recentemente, os acordos entre Israel e os árabes estão mais adiantados. Então, até o Egito já tem acordo de paz e de trocas comerciais com Israel. Arafat morreu, o conflito ficou indefinido. Pegaram o caixão dele, fizeram um desfile em praça pública com o corpo à mostra no caixão. E os principais problemas é justamente a cidade de Jerusalém, que é dividida aí em 4 zonas ou 4 bairros. Tem o bairro católico, o bairro muçulmano, o bairro judeu e o bairro armênio. Esse bairro armênio é justamente o bairro católico também, só que católico ortodoxo. Então aí são 4 religiões, 2 delas são bem parecidas, né? Católico romano e católico ortodoxo. E o resto são religiões bem diferentes, porém com o mesmo Deus. Nós temos a Praça da Rocha, justamente a pedra que os muçulmanos vão cultuar lá, de fazer a peregrinação, a principal mesquita deles, e a Basílica do Santo Sepulcro, qual Cristo teria sido sepultado. E aqui a Igreja de Santiago, que é a igreja dos ortodoxos. E os Muro das Lamentações, que divide aqui entre o território judeu e o território muçulmano, que é onde os judeus vão fazer seus pedidos e seus arrependimentos. Então essa cidade aqui era de controle internacional, está mais pelo controle dos israelenses, e eles decretaram sendo a sua capital oficial. Então tem 2 capitais aí, Jerusalém, capital histórica, e Tel Aviv, que é a capital administrativa. Além do problema de Israel, de Jerusalém, que tanto os muçulmanos quanto os judeus querem ser a sua capital, então os muçulmanos não abrem mão da cidade, e por isso que também há esse conflito. Os assentamentos judeus no território dos palestinos, cada pontinho desse aqui é um assentamento, é como se fosse um bairro ou um condomínio com prédios em que os judeus moram e dividem aí atividades econômicas. E o restante é de domínio dos palestinos. Então vem aumentando gradativamente, um pontinho ou outro vem aumentando,
esses territórios, esses assentamentos. E o outro é justamente o Estado palestino que eles querem criar, porém querem criar o Estado palestino com capital em Jerusalém. E isso Israel também não quer. Uma sugestão foi dividir a cidade em duas partes, em que uma parte ficaria com a capital da Palestina, outra parte a capital de Israel, mas não entraram em acordo. Então essas são as divergências entre os dois povos.